Olá, eu sou Cláudia Bragança, psicóloga, e nós vamos conversar hoje sobre saúde mental, psicologia e espiritualidade. Essa questão complexa do ser humano, como que nós temos essa integralidade na nossa vida? A espiritualidade que conduz os nossos propósitos, os nossos valores, os nossos princípios. E a ciência, que busca essa integralidade dessa explicação científica. Nós temos uma complexidade enquanto ser humano, que é o nosso sono, a nossa alimentação, o nosso próprio autocuidado, o nosso gerenciamento das nossas emoções, do nosso estresse, a necessidade de atividade física, os nossos relacionamentos humanos, nosso relacionamento social. Mas hoje nós vamos focar um pouco mais na nossa espiritualidade. Por quê? Porque todos nós temos, estamos passíveis das nossas tormentas emocionais. O que são nossas tormentas emocionais? São os nossos problemas, aquilo que tem um espaço entre a ciência, a espiritualidade e que afeta diretamente a nossa saúde mental. O que seria uma saúde emocional? Eu vou até dar uma lida para a gente ver o que a Organização Mundial de Saúde ela implementa como saúde emocional. É a capacidade de reconhecer, compreender, expressar as próprias emoções. Manter essa relação saudável consigo mesmo, com os outros e com a realidade, apesar dos nossos problemas. Atualmente, no início, nós vimos essa questão biológica, a questão física nossa, o nosso funcionamento orgânico. A gente vê os nossos aspectos psíquicos, os nossos sentimentos, nossos afetos, a nossa emoção. E os aspectos sociais, a nossa família, os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, a nossa comunidade, enfim, esse complexo entre o aspecto biológico, social e espiritual. Bom, como que isso pode nos afetar? Como nós falamos, nós temos os nossos problemas. Esses problemas, eles nos trazem uma série de questões, de questionamentos, de dúvidas a respeito de qual caminho que nós vamos trilhar. Para quê? Para resolver esse problema. E daí nós temos duas situações que, como será mostrado no nosso próximo slide, se nós ficamos focadas no problema ou se a gente busca a solução. O que nos leva muitas vezes a esse congelamento de situações que a gente sabe que temos que resolver, que a gente sabe que temos que ter alguma atitude e, ao mesmo tempo, isso nos segura, isso impede que a gente tenha uma resolução melhor do problema. Então, qual que seria uma solução teoricamente? É a percepção do problema. O que é que está causando isso? Por que está causando? O que eu estou sentindo a respeito dessa situação? É o que a gente chama de percepção. E aí eu tenho uma ação. Qual é a ação que eu tenho que ter? O que eu tenho que buscar para resolver esse problema? E a partir daí uma decisão. Mas muitas vezes essa decisão ela fica presa, ela fica travada. Esses problemas que a gente vai acumulando, como nos mostra no slide, os problemas que acumula. E aí o que a gente precisa de fazer? A gente decide e organiza ou a gente decide e congela. E o que acontece? Que muitas vezes existe esse congelamento. Nós vamos explicar isso um pouquinho, principalmente na base da ciência, mas nós vamos explicar por que muitas vezes os nossos propósitos, aquilo que a gente sabe que nos mobiliza por dentro, aquilo que a gente sabe que é o que nos motiva na solução, por que às vezes a gente fica travado? Muito dos nossos problemas, nós precisamos de quê? De um tempo para explicar, para nos conectar com esse vazio existencial que as situações da vida às vezes nos jogam, tá certo? E aí nós ficamos nessa luta entre a razão e a emoção, entre a mente e o coração. E o que a gente percebe?
que quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente pensa, muitas vezes a gente percebe que não sabemos o suficiente para entender todo esse contexto que está mobilizando a nossa vida. E aí a gente continua nessa luta entre a nossa mente racional, o que a razão nos manda fazer, o que às vezes o óbvio nos manda fazer, mas aquilo que o nosso coração, o nosso sentimento, a nossa emoção, ela vai nos travando. Por que será que isso acontece? Muitas vezes, onde que está essa explicação? Vamos entender por que isso está, muitas vezes, na nossa mente. Antes um pouquinho, nós vamos falar dos sinais. Então, que essa angústia, essa ansiedade vai nos causando. Quanta coisa o nosso corpo nos fala, nos comunica. Uma dor de cabeça, uma dor nas costas, às vezes o coração disparado, às vezes a transpiração excessiva, às vezes a dor na coluna, o joelho que não dobra, a dor no joelho. São as nossas dores físicas que estão refletindo, na grande maioria das vezes, as nossas dores emocionais, as dores dos nossos sentimentos, das nossas emoções. É aquela sensação esquisita que às vezes a gente tem dentro no peito e que a gente não sabe explicar. Aquele ar que a gente suspira profundamente e temos a impressão de que não está sendo suficiente para oxigenar nosso corpo inteiro. É aquela coisa esquisita que a gente sente no estômago, como se a gente tivesse ingerido algo que ou ficou travado na nossa garganta ou não está sendo digerido de uma maneira confortável pelo nosso estômago. Muitas vezes acumulamos pedra nos rins, pressão alta. Às vezes o doce da nossa vida vai se tornando desequilibrado com uma diabetes. Por que não paramos e prestamos atenção no que o nosso corpo está nos falando? E nesse momento, a gente consegue integrar uma parte que estava esquecida no nosso ser, da nossa completude do ser humano, que são os nossos aspectos espirituais, os nossos princípios, os nossos valores, que em decorrência da nossa pressão social, do ganhar mais, do fazer mais, do relacionar mais, do correr, do dormir pouco, do alimentar de uma forma desregulada, desse afrontamento aos nossos sentimentos, às nossas emoções, vamos atropelando, e esquecendo muitas vezes essa parte do aspecto espiritual que é tão importante na nossa vida. E então, nesse contexto, o que podemos fazer para melhorar? Vamos lá. Muito bem. A ciência, ela vai compreender, como eu disse, os processos mentais, emocionais e biológicos. O aspecto espiritual, a nossa espiritualidade, ela vai sustentar os nossos valores, os nossos propósitos, mas principalmente a nossa esperança. Vamos entender isso um pouquinho mais. Essa coerência emocional, essa coerência entre a emoção e a nossa razão. Uma razão sem emoção, ela é estéril, ela é fria. Mas uma emoção também solta, desregulada, ela pode provocar grandes problemas na nossa vida. Então, como que nós podemos agir nessa coerência entre a emoção e a razão? Como nós podemos equilibrar os momentos de emoção com razão e os momentos de razão com sentimento e com afeto? Vamos lá. Muito bem. O slide nos mostra
o nosso cérebro, como que ele partido, como se fosse uma maçã partida ao meio. Onde que a parte frontal, a nossa parte pré-frontal, o nome mesmo fala, pré-frontal, à frente da nossa fronte. E a parte da nossa amígdala, exatamente, nós temos duas, nós temos uma outra na garganta, mas nós vamos falar dessa que está dentro da nossa cabecinha. O nosso córtex pré-frontal, ele é justamente responsável por colocar uma capacidade reflexiva nas nossas emoções. E com isso, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um equilíbrio das nossas emoções, um freio, tanto da nossa emoção boa, quanto da nossa emoção. Emoção, nós estamos falando de sentimentos. Tristeza, medo, raiva, aquilo que nos chega, mas que a gente precisa dessa decisão racional para esse controle, o nosso autocontrole, que a gente tanto busca, esse freio para as nossas emoções, ele passa pelo nosso córtex pré-frontal, que tem justamente a função de autorregulação. E lá dentro da nossa cabecinha, nós temos uma estrutura pequenininha, a estrutura subcortical, abaixo, lá dentro, tá certo? Do nosso córtex cerebral. O que a nossa amígdala faz? Ela processa a emoção de uma maneira muito rápida. Aquilo bateu, levou. Só que a vida nós não podemos agir dessa maneira. Nos problemas nós não podemos agir dessa maneira, tá certo? Ela é ativada de uma maneira muito rápida, entre lutar, reagir ou fugir. É instantâneo, tá certo? Ela nos coloca num estado de alerta. Então, esse alarme, essa hiperatividade que a gente observa nos nossos dias atuais é justamente porque nós não estamos dando tempo para o nosso cérebro relaxar um pouquinho. Nós estamos vivendo em estado de alerta constante. Então é como se a gente estivesse apertando a campainha da amígdala e não tirando o dedinho dessa campainha. E aí o que acontece? Ela fica disparada constantemente, com reações impulsivas, com reações muito, às vezes, até agressivas, dependendo do sentimento que a gente tiver. Se eu tiver com raiva, eu vou ter uma reação impulsiva de agressividade, de defesa, de ataque. Se eu estiver triste, eu vou ter uma reação de angústia muito intensa ou de medo muito intenso. Então, o que nós precisamos de fazer? O que está acontecendo com o nosso córtex pré-frontal e a nossa amígdala nesse sistema límbico? Porque eu estou falando de uma maneira muito simplificada, muito resumida, de todo esse nosso sistema límbico, que é o sistema nosso de emoções, de afetos e de sentimentos. O que vai ativar? Exatamente as nossas tormentas da vida, os nossos problemas. Esses problemas que nós precisamos exatamente de quê? Respirar profundamente para que o nosso nervo vago, o nome mesmo fala, nervo vago, é o nervo que passa por todo o nosso corpo. Ele passa pelo nosso cérebro, pelo nosso coração, pelo nosso pulmão. Nós precisamos desse tempo para poder resolver esses problemas. De que forma? Tá certo? Porque na grande maioria dos momentos que nós somos acometidos de alguma situação que nos aborrece, que nos decepciona, é o sentimento de quê? De desesperança, aquele sentimento que nos joga no fundo da nossa cama, no fundo da nossa cadeira. Para quê? Para nos trazer um sentimento de desproteção, um sentimento de abandono. E essa circuitaria toda
no nosso cérebro que precisa exatamente de conexão, o que acontece? Ele desconecta, trazendo insegurança, medo, tristeza, raiva, ansiedade. E aí o nosso cérebro que precisa de estar inchado de alegria, de paz, ele vai murchando, 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 e a gente fica bloqueado. O que nós vamos ter que fazer? Como que essa nossa parte espiritual pode nos ajudar nesse problema, nesse momento, nessa resolução desses problemas? Como que a nossa parte espiritual de valores, de princípios, pode nos ajudar a despertar, a desbloquear? Hoje, toda a psicologia, ela é baseada em evidência científica, tá certo? Há muitos anos atrás, cerca de 30 anos, não existia os avanços científicos que a gente observa hoje. E nós podemos observar através dos exames de imagem, quase que ao vivo, como que essa conexão dentro do nosso cérebro está acontecendo. Tá? Por quê? Quais são os efeitos neurobiológicos que a espiritualidade causa no nosso corpo e na nossa mente? Como que essa conexão, como que esses neurotransmissores, que a gente chama, eu gosto muito de chamar de vitaminas do nosso cérebro, como que a espiritualidade pode ativar essas vitaminas dentro do nosso cérebro? Vamos entender um pouquinho, vamos lá. A nossa dopamina, a nossa serotonina, a endorfina. Como que isso pode ser estimulado com a espiritualidade? Exatamente essas 4 principais. Existem outros neurotransmissores, outras vitaminas, mas nós vamos nos ater nessas 4. A serotonina, que é justamente aquilo que traz o nosso bom humor. Quando a gente está numa situação de opressão, quando a gente está numa situação de, às vezes, uma decisão que envolve outras pessoas, que envolve outras situações de vidas de outras pessoas, muitas vezes nós nos bloqueamos. E esse humor que eu falo, não é só o bom humor, não. É aquele humor de saber dominar um pouquinho a raiva. Então, nós precisamos de quê? De ter paz para poder liberar esse aumento de serotonina. Porque é uma via só. Se eu tenho tranquilidade, se eu tenho saída para os problemas, todas essas substâncias, elas são ativadas. Quando eu estou bloqueada, elas param. Esse canal, esse ducto de neurotransmissor é interrompido. E o que eu preciso? Eu preciso da serotonina para quê? Para me dar uma sensação de bem-estar. Eu preciso da dopamina para me dar a motivação. Motivação para acordar de manhã cedo, motivação para sair para trabalhar, motivação para estudar. E justamente isso está ligado ao quê? Ao sentido existencial da nossa vida. Nós precisamos da produção da endorfina, que é uma analgesia, é aquilo que bloqueia as dores do nosso corpo, tá certo? A endorfina, ela tem essa função, porque quando a gente está preocupado, quando a gente está com medo, quando a gente está triste demais, a nossa contração muscular provoca essa dor no corpo. Mas quando eu entro num estado de relaxamento, quando eu entro num estado de conexão, essa endorfina produz de uma maneira mais natural. E aí, automaticamente, meu corpo entra em estado de relaxamento. E eu preciso da ocitocina, que é o quê? Que vai fortalecer, além do bom humor, além do sentimento existencial, essa relação esse estímulo dos vínculos de confiança e principalmente de pertencimento a algum grupo. A espiritualidade
nos conduz. E quando falo de espiritualidade, para algumas pessoas, ela está vinculada a uma religiosidade, a algum grupo religioso. Mas a espiritualidade mesmo, ela não precisa de estar associada a grupo religioso. Mas o grupo religioso, ele me ajuda no conceito de pertencimento a algum grupo. Então, isso do ponto de vista da ciência, esse livre-arbítrio que cada um de nós tem de procurar ou não uma questão religiosa. Mas a questão da espiritualidade, ela é fundamental do ponto de vista científico para esse funcionamento de uma maneira harmônica entre o campo biológico, psicológico, social e espiritual. Entre o campo biológico, onde as nossas funções vão caminhar de uma maneira saudável, onde que o nosso corpo biológico vai, até do ponto de vista de imunidade, funcionar de uma maneira mais firme. Os nossos vínculos sociais, com a nossa família, com nossos colegas de trabalho, com o nosso bairro, o nosso vínculo espiritual, seja ele religioso ou não, tá certo? E, consequentemente, a nossa questão psicológica, nossos sentimentos, as nossas emoções e os nossos afetos. Nós precisamos do social para desenvolver os nossos afetos e os nossos sentimentos. Nós somos mamíferos. Nós vivemos em bando. Nós não somos seres isolados. O ser humano não é um ser para viver isolado. Ele é mamífero. Mamífero vive em bando. Vamos para o próximo? E aí, gente, quando nós ativamos dopamina, serotonina, endorfina, nós reduzimos o cortisol. O cortisol é justamente o neurotransmissor que nos coloca no ponto de luta, fuga. Mas, ao mesmo tempo, com a diminuição do cortisol, nós conseguimos uma modulação, um equilíbrio melhor e maior do nosso sistema límbico. Nós conseguimos reduzir a amígdala, a ativação dessa amígdala. Vocês lembram do dedinho na campainha sem parar? Com a redução do cortisol, o que a gente faz? A gente tira esse dedo da amígdala e diminuímos esse disparo dela. Através de quê? De manejar melhor esse estresse, de entender o que está acontecendo e buscar as soluções mais adequadas. Nós diminuímos a nossa reatividade. O que é a reatividade? A pessoa fala, a gente já está em estado de alerta para reagir. A gente reduz o nosso medo e a nossa ansiedade. E, consequentemente, o que é isso? Regulação emocional. Ressignificação das nossas experiências mais dolorosas da nossa vida. Às vezes, experiências, na grande maioria das vezes, experiências de muitos anos atrás, às vezes até da nossa infância. E com isso, nós construímos a nossa narrativa. Nós construímos as nossas hipóteses de vida mais coerentes, mais estáveis. Olha que fantástico que é essas descobertas científicas em que a espiritualidade ela vai nos ajudar dessa forma, aumentando dopamina, serotonina, endorfina e diminuindo o cortisol. Quando a gente fala de espiritualidade, é muito importante a gente pensar numa espiritualidade estável, certo? Porque tudo na nossa vida, se for de mais ou se for de menos, ela pode nos trazer um prejuízo. Então, o que a gente precisa? É o que nós chamamos de uma fé estável, uma fé madura, onde que nós não colocamos no outro, outra pessoa.
é uma fé estável, é uma fé madura, ela é saudável, porque é uma conexão pessoal intransferível com algo que é do propósito individual. Ele é construído da pessoa com a própria pessoa. Ela é algo que também é inerente ao ser humano, tá certo? Esse uso do potencial que cada um tem dentro de si de buscar o sentido da vida. É aquela pergunta que todos nós fazemos. O que eu vim fazer nesse mundo? Para que eu estou neste mundo? Nós podemos ensinar para as nossas crianças, desde pequenininho. Se nós não tivermos essa experiência de fazer essas perguntas, nós podemos sim educar as nossas crianças desde pequenininho, com perguntas mais adequadas para cada faixa etária, com perguntas mais adequadas à etapa do desenvolvimento da criança, mas justamente fortalecer para que elas enfrentem as dificuldades da vida. Várias vezes a gente percebe essa desconexão, às vezes, na própria criança, já pequenininho. Muitas vezes a gente percebe isso numa fase mais adulta. E o que a gente pode fazer com isso? Colocar a espiritualidade desde mais novo, desde bem novinho, como um sistema de apoio adicional ao próprio sentido da vida. Porque todos nós questionamos de onde que nós viemos. É o nosso nascimento. Para onde que a gente vai? Quando isso tudo acaba aqui, que nós chamamos de morte. Então, antes do nascimento, depois da morte, nós não temos resposta. Pelo menos ninguém nunca voltou depois da morte para falar como é que era, né? De uma maneira certa. Mas justamente o que vem nesse intervalo entre o nascimento e a morte, que é a vida, tá certo? É a nossa fé. É aquilo que cada um constrói diante do grande mistério da vida. E saber lidar com esse mistério da vida é que a gente constrói a nossa fé. E aí nós temos o livre-arbítrio, onde que ninguém vai nos dizer que é assim ou desta maneira. É a nossa conexão com o nosso interior, com o nosso silêncio, com a nossa busca, com o nosso questionamento, com a nossa coragem de enxergar esses questionamentos para ir construindo as nossas respostas. Onde que a psicologia pode estar nesse momento? A psicologia vai estar através dos processos terapêuticos. Ele pode reconstruir, ele pode ressignificar todo esse sentido da vida, todas essas tormentas, todos esses problemas que todos nós. Porque ninguém falou que a vida ia ser fácil, tá certo? Ninguém falou. A gente que constrói algumas ideias de que a vida é maravilhosa, que a vida é linda, ela é maravilhosa, sim. Mas ela tem muitos atropelos, existem muitos tropeços que nós vamos passar por isso através de quê? Dessa fé que sustenta, essa fé que nos protege. Mas a psicologia, junto nesse contexto da espiritualidade, com a ciência, com a psicologia, buscar essa saúde mental. A Adélia Prado, ela uma vez disse que a fé é uma entrega ao absurdo. Qual absurdo? O absurdo do mistério da vida. É preciso ter coragem para se jogar nesse mistério da vida. E todos nós temos essa capacidade interna de nos jogar. Como que a gente se joga na vida? A gente se joga na vida estabelecendo relacionamentos. A gente se joga na vida através da entrega para o nosso trabalho. Quando a gente constrói uma família,
Tudo isso é uma fé enorme que nós temos em nós e naquelas pessoas que a gente vai escolhendo para conviver com a gente. Então eu achei isso fantástico, porque essa entrega ao absurdo é que cada vez mais vai nos fortalecendo para essa esperança. Qual que é o próximo? Qual que é o próximo capítulo da nossa vida? E para a gente encerrar, eu vou contar uma história para vocês muito linda. Que tinha uma pessoa que estava caminhando por uma estrada muito escura. E tinha uma escuridão absurda. E essa pessoa carregava uma lanterna pequenininha. Ela tinha uma luz que iluminava só o próximo passo dela. Só o próximo passo. E aí ela perguntou assim: poxa vida, para que essa luz, essa lanterna, se ela não me ilumina o meu caminho inteiro? Para que eu trouxe essa lanterna se eu não consigo enxergar a escuridão que vem pela frente? E aos poucos, essa pessoa foi entendendo que aquela pequena lanterna, com aquele foco que ele tinha, ela conseguia exatamente iluminar qual o próximo passo que ela tinha que dar. Porque a nossa vida é isso. Nós não precisamos de enxergar muito lá na frente, não. Nós precisamos da entrega ao aqui, ao agora. Nós precisamos dessa entrega de fazer bem feito o que a gente precisa de fazer agora, o que a gente precisa de fazer hoje. Porque o futuro, ele vai surgir quando a gente der o próximo passo, e o próximo passo, que ilumina o próximo passo, até o dia que a gente não sabe qual será. Que tenhamos sempre dentro de nós essa pequena luz, que por menor que seja, iluminando o nosso próximo passo. Obrigada.